Eloá, coordenador nacional do programa Mais Médicos, divulga balanço da ação nos municípios do Paraná. Ainda há necessidade de mais. As equipes, não só as de saúde da família, foram contempladas. Isso é bem importante a gente citar. 30 de junho, segunda-feira, o DC Notícias está começando e você vai ver também. Cartório Eleitoral abre inscrições para voluntários nas eleições deste ano. Fortes chuvas interditam passarela das Cataratas do Iguaçu. E tem lançamento de exposição Cultura Árabe é revelada em Foz. O DC Notícias já está no ar. Com as fortes chuvas dos últimos dias, o nível do Rio Iguaçu voltou a subir no fim de semana. Nas cataratas, a passarela principal foi interditada mais uma vez. Com as fortes chuvas da semana passada, o volume da vazão das cataratas do Iguaçu aumentou. No domingo, o volume de água chegou a 214 mil metros cúbicos por segundo, 15 vezes mais que o normal. Para a segurança dos turistas, a passarela que dá acesso à Garganta do Diabo foi bloqueada e os passeios do Macuco e o Poço Preto cancelados. De acordo com o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, a passarela será liberada e os passeios de barco retomados somente quando baixar o nível do rio. O Conselho Municipal de Turismo anunciou uma nova data para a votação do novo presidente e vice. Vai ser na quarta-feira, dia 3, e aberta ao público. A reunião que estava marcada para a semana passada foi adiada por conta do falecimento de um familiar do candidato e conselheiro do Contur, Licério Santos. Estão abertas as inscrições para os interessados em trabalhar nas eleições deste ano, mas para ser mesário é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. A função de mesário representa um papel importante no andamento do processo eleitoral. Ser voluntariado contribui para que os eleitores votem com segurança no candidato. O mesário contribui para que cada cidadão possa escolher o seu candidato e exercer o seu voto de maneira secreta. Além de exercer a cidadania e ter a consciência do voto secreto, os mesários voluntários são beneficiados com outras vantagens. O mesário, para cada dia trabalhado, ele tem direito a 2 dias de folga. Além disso, tem outras vantagens. O universitário, ele pode solicitar que essas horas, pode conversar com o seu coordenador de curso, que utilize essas horas como horas extracurriculares. O universitário tem algumas horas extracurriculares para cumprir. Outra coisa, em alguns concursos públicos é colocado como um quesito de desempate. Então, às vezes, ele leva esse benefício, essa vantagem de ter participado da eleição e passar à frente de outros candidatos em concursos públicos. Para fazer parte desse quadro, é preciso ter acima de 18 anos e não pertencer à executiva de partido político. A inscrição pode ser feita pelo site www.tse.jus.br ou até mesmo pelos telefones do Fórum Eleitoral 3522-3064 ou 3522-2855. E exposição de objetos conta a história do município. E o objetivo desse projeto desde o início era justamente dar um destaque para a diversidade cultural de Foz do Iguaçu. Daqui a pouco, e tem balanço do programa Mais Médicos nos municípios do Paraná. Eles só querem consultar todo dia. E não é só isso, porque o remédio pode curar. E começou nesse fim de semana no Shopping JL uma exposição em homenagem ao centenário do município. A amostra reúne mais de 2.000 objetos doados por quem faz parte da história de Foz do Iguaçu. A iniciativa é da UDC. Todos os objetos têm uma história, algumas de valor eterno e histórico, que nem essa manta azul. A mãe de Israel mandou para sua filha grávida aqui no Brasil, no ano de 1963. E esse vestido de casamento, que a própria noiva teceu no ano de 1978. E sabe aonde esses objetos estão? Todos se encontram no Cataratas JL Shopping. É a exposição Coisaria Mundial, uma iniciativa dos cursos de Comunicação e Turismo da UDC.
Bom, o objetivo dessa exposição é homenagear Foz do Iguaçu nesse centenário, mais especialmente a diversidade cultural de Foz do Iguaçu. O projeto Coisaria Mundial é um projeto da UDC, um projeto de extensão, né, que envolveu durante uma década alunos da comunicação e do turismo. E o objetivo desse projeto desde o início era justamente dar um destaque para a diversidade cultural de Foz do Iguaçu, que é um traço importante da cidade, um traço que representa, vamos dizer assim, uma aproximação, uma relação entre os povos. São 170 objetos expostos, das 2.000 do acervo. Quem participa da organização e dos cuidados das peças sente a alegria de dar a oportunidade de mais pessoas conhecerem esse trabalho. Bom, na verdade eu me sinto orgulhosa depois de a gente conseguir um lugar para exposição, para poder mostrar ao povo daqui de Foz do Iguaçu e também as regiões lindeiras que tem. Já tem uma história por trás dela, não é só como a gente pensa fácil, o objeto em si é uma coisa assim que tem história e tal, mas na verdade ela tem algum significado para cada pessoa que doou. O acervo também conta com folhas de jornais antigos, pratos decorativos, obra do artista iguaçuense Haroldo Alvarenga, entre outros objetos. Depois de 10 anos, a Coisaria Mundial vai ficar permanente na UDC Empresarial. A partir de novembro, vai ser um museológico. A exposição no shopping fica até o dia 30 de julho. E a visitação é gratuita, e lembrando que vai até o dia 30 do mês que vem. A temperatura na fronteira caiu e a semana começa com um tempo frio. É bom sair agasalhado, porque a previsão é que o clima continue gelado nos próximos dias. Para esta noite, céu claro e frio. A previsão é de 7 graus. Na terça-feira, sol e as nuvens começam a aumentar no decorrer da tarde. A máxima fica entre 17 e mínima de 7 graus. Já na quarta-feira, o tempo fica nublado, máxima de 21 e a mínima de 15 graus. Em Foz do Iguaçu, o coordenador nacional do programa Mais Médicos apresentou os impactos da ação nos municípios do Paraná. O evento contou com a presença de outros representantes da saúde. O coordenador nacional do programa Mais Médicos, Felipe Proenço, apresentou os benefícios do programa do governo federal durante um encontro com o secretário municipal de saúde, Charles Bortolo, e o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Os representantes comentaram sobre o desenvolvimento do programa no país. Para se ter uma ideia, no Brasil, 14 mil profissionais atuam em 3.800 municípios. Em Foz do Iguaçu, o secretário de Saúde parabenizou o trabalho dos médicos nas unidades de saúde. Charles Bortolo citou ainda o avanço e as melhorias no atendimento no serviço público. Participaram também da reunião a chefe da Divisão da Saúde da Família, Laura de Oliveira, e a médica Karina Barcelay, que atua em Santa Helena. Para a Laura, mesmo com toda a equipe formada, ainda necessita mudanças. No momento, a gente está vivenciando uma situação ímpar, né? Com todas as equipes completas, né? E ainda há necessidade de mais profissionais, tá? Então, assim, esse é o resultado que a gente pode, né, apresentar no momento. As equipes, não só as de saúde da família, né, foram contempladas. Isso é bem importante a gente citar. Para a médica Karina, a experiência de trabalhar no Brasil é muito boa, mas afirma que somente remédio não traz solução ao povo brasileiro. Nós estamos aqui para ajudar ao povo brasileiro e para nós crescermos como médicos, transmitir nossa experiência para eles e assim fazer um intercâmbio. Tanto que eles aprendam de nós e nós aprender de nossa equipe. Tem coisas que precisam melhorar. Eu acho que os pacientes precisam, eles só querem consultar todo dia. E não é só isso, porque o remédio pode curar, mas também tem muitas coisas, como é a educação da população. Você pode dar palestra, pode conversar com os diferentes grupos de riscos que tem. E não só é o remédio, o comprimido, sino também a palavra. E no próximo bloco, estudantes treinam para encarar o concurso vestibular. E tem mais exposição. O prefeito Reni Pereira participa do lançamento do a própria questão religiosa de uma maneira diferente, que acreditamos que a cultura sempre é um excelente presente para qualquer povo. O
O fim de semana foi de muito estudo para os futuros candidatos ao vestibular em Foz. Estudantes daqui da cidade do Colégio CAESP testaram os conhecimentos ao participar de um simulado das provas do concurso. Estudantes do CAESP e da Educação Pública tiveram a oportunidade de fazer o simulado do pré-vestibular na própria sede do colégio. Nós estamos em torno de uns 350 alunos mais ou menos participando, né? O convite foi feito para as escolas estaduais, então são alunos das escolas públicas, né? Que estão aí assistindo às aulas e na sequência então realizando o simulado. Os alunos que não são do colégio e que se destacarem no simulado vão ganhar tablets e bolsas de estudo. Os 3 primeiros lugares, né, recebem um tablet e na sequência, na classificação, são 15 bolsas de estudo para o pré-vestibular do Colégio CAESP. A expectativa já era grande da parte dos participantes, que antes da prova puderam assistir a uma revisão, só para lembrar de alguns detalhes das matérias como matemática, física e língua portuguesa. A gente estudou, se passar agora para ir para o Enem, importante, né, na faculdade e tal. Acho que vai ser difícil, mas com a revisão já foi muito melhor para a gente. A revisão antes da prova achei muito boa, os professores deram uma descontraída, tudo explicaram de uma forma bem simples, rápida, de fácil entendimento também. A prova não estava fácil e quem terminou o simulado conta como foi. Estavam difíceis, muito difíceis. Foi bem por causa da carta de leitor, teve a aula hoje, né? Então eu tirei algumas dúvidas e foi mais fácil de eu fazer. Os professores estão de parabéns, eu gostei muito, foi bem diferenciado, eu gostei. O gabarito e o resultado do simulado estão na página do Facebook do CAESP e no site. E lembrando que no dia 16 de julho começa o pré-vestibular. E quem quiser se matricular é só ligar para o 3523-2887. E começou nesta segunda-feira a exposição sobre Omã. A cultura do país árabe é revelada por meio de livros e fotos. O lançamento do evento contou com a presença do prefeito Reni Pereira, da vereadora Nice e de representantes religiosos. Na sala de exposição, a realidade de Omã contada por meio da fotografia. Com o tema Tolerância, Entendimento, Coexistência, a mensagem de Omã sobre Islã, a vida islâmica em uma sociedade árabe moderna. Mostrar ao mundo que é possível viver em paz em um país onde a diversidade e a tolerância religiosa é respeitada. É demonstrar que a convivência religiosa ela pode existir também dentro dos países islâmicos. O Sultanato do Omã ele está carregando essa mensagem muito forte. Existem várias comunidades islâmicas que moram no Sultanato do Omã, como xiitas, sunitas, abazitas. Existe catolicismo, existe hindus, existem várias religiões que vivem em paz. O governo respeita isso, o povo do Omã respeita isso. Outro ponto que foi muito importante e que a gente procurou muito a destacar esse ponto é a igualdade das mulheres, o direito das mulheres na sociedade do Omã. Na abertura do evento, autoridades locais e representantes religiosos cumprimentaram o público presente. Durante o uso da palavra, a vereadora Anice Gazawi ressaltou o papel da mulher árabe na sociedade. Elogiou a forma como a mulher foi mostrada na exposição. A gente tem visto que o Islã ele tem cada vez mais abordado o tema mulher, o assunto mulher, e feito também um trabalho intensivo em cima dessa questão, desse gênero. Hoje a mulher no Islã, seja em qualquer país muçulmano, ela tem o seu papel. Hoje a mulher ela tem a sua participação não só na política, mas também na sociedade, e faz parte do desenvolvimento socioeconômico dos seus países. A exposição já passou por 46 países. No Brasil, em 2 cidades, São Paulo e Foz do Iguaçu, onde está concentrada a segunda maior comunidade muçulmana. É um presente para os muçulmanos que residem aqui conosco, que convivem conosco na Tríplice Fronteira, e um presente para a cidade que tem essa oportunidade de conhecer uma cultura nova, inclusive a própria questão religiosa de uma maneira diferente, que acreditamos que a cultura sempre é um excelente presente para qualquer povo. E mostrando realmente um país moderno,
que é um país islamita e ao mesmo tempo convive diariamente com o respeito à religião, com o respeito à igualdade de gêneros, mostrando realmente que aquele preconceito que existe em relação ao islamismo é uma exceção à regra. Mas infelizmente a mídia que chega do Oriente Médio aqui no Ocidente, às vezes ela acaba fazendo com que a gente tenha a percepção que isso seja uma regra lá e que Foz do Iguaçu era uma exceção nessa questão de respeito e convivência e principalmente tolerância. A exposição fica até quarta-feira na Fundação Cultural. Já na quinta, a mostra vai para a Mesquita da Avenida José Maria de Brito, número 929. E na sexta-feira, na Mesquita da Rua Meca, também no centro da cidade. E por falar na cultura árabe, começou no domingo passado o Ramadã, um mês sagrado para os muçulmanos, dedicado às orações, jejum e caridades. E a gente fica por aqui, mas continua pela internet. É só acessar o site udc.edu.br para ajudar com a nossa produção. Envie para a gente sugestões ou até flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. A gente se vê amanhã a partir das 6 horas da tarde. Até terça.